Vamos retomar a conversa sobre judiciário, decisão judicial, inconstitucionalidade, censura, tudo isso reunido na decisão corretíssima do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que ontem derrubou a liminar dada por um desembargador do Rio de Janeiro, suspendendo a exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. Não há outra palavra para chamar a decisão do desembargador senão censura. O que configura a censura? O Estado se movendo, se mobilizando, agindo contra a sociedade, contra a produção de conteúdo intelectual, satírico nesse caso, da sociedade, do indivíduo, do cidadão, da cidadania. Perfeitamente aplicável ao que fez o desembargador do Rio de Janeiro. Mais grave do que a ação inconstitucional, fundamentada claramente, basta ler o que produziu o desembargador Abicair do Rio de Janeiro, fundamentada em preferências religiosas, afrontando o Estado laico, afrontando a liberdade de expressão. Mais grave do que isso, eu entendo que tenha sido o fato de essa decisão chancelar moralmente o ato terrorista promovido contra a produtora Porta dos Fundos, contra a sede da produtora Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. Isso ocorreu em 24 de dezembro. Aquela barbárie, aquele ataque terrorista, a palavra é essa, a expressão é essa, contra a produtora Porta dos Fundos. Silêncio absoluto dos nossos governantes, silêncio absoluto das autoridades, com raras exceções. Não ouvimos uma palavra do senhor ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele um ex-juiz. Poucos dias depois, em 8 de janeiro, façam a conta aí, menos de 2 semanas depois, um desembargador, aí sim, da ativa, aceita uma ação do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e determina a suspensão desse especial. Que mensagem se passa aí? Que mensagem se passa para aqueles terroristas? Aliás, obviamente, comemoraram a decisão do desembargador. Se sentiram premiados. E foi isso mesmo. A decisão do desembargador, em sentido moral, não jurídico, endossa atividades como aquela. Dá vazão, eu diria mesmo estímulo, para aquele tipo de prática. Essa é uma dimensão da qual o direito não pode se furtar. Um desembargador não se pode furtar a esse tipo de enfrentamento. O juiz, um desembargador, tanto mais um ministro do Supremo, guardião da Constituição, não pode se pautar pelo clamor das ruas. Não pode mesmo. Não é eleito. Não é representante popular. É guardião da lei. No caso do ministro do Supremo, guardião da Constituição, da lei maior. Mas deve sim estar atento às consequências das suas decisões e sob quais circunstâncias elas se dão. A decisão do desembargador Abicair avalizou a ação terrorista. Essa, para mim, é a dimensão mais grave. Daí porque tenha vindo rapidamente, em cerca de 24 horas, talvez menos, a decisão do ministro Dias Toffoli. Muitos dirão que, do ponto de vista moral, também Dias Toffoli não está no melhor lugar de autoridade para falar a respeito, para derrubar uma liminar censura como a do desembargador do Rio. Porque ele, Dias Toffoli, uma mácula em sua história, também já bastante maculada, diga-se de passagem, no ano passado, instaurou um inquérito de ofício, determinou Alexandre de Moraes como relator, um inquérito sem fato determinado, destinado a apurar ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Uma coisa bastante vaga, bastante ampla, no bojo do que, em seguida, pouco tempo depois, houve a censura à revista Cruzoé. Uma reportagem da revista Cruzoé foi censurada por uma canetada do Supremo Tribunal Federal, canetada do ministro Alexandre de Moraes,
apoiado por Dias Toffoli, presidente da corte, porque a Cruzoé fizeram uma reportagem sobre Dias Toffoli, incômoda a Dias Toffoli. E nessa ação, censora da parte do Supremo, o presidente da corte avalizou, na figura de do ministro relator, um bico, por exemplo, em decisões como a ADPF 130, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 do Distrito Federal, aquela que acabou com a famigerada lei de imprensa. Aliás, a ADPF 130 é uma das que baliza essa decisão de Dias Toffoli agora. A decisão correta. Espero que ele tenha aprendido. Espero que aquilo que ele chancelou lá atrás, Dias Toffoli, nunca mais se repita. Porque quando o Supremo Tribunal avança contra a liberdade de expressão, ele autoriza, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, autoriza os abicair das vidas. Os abicair da vida. Autoriza que juízes de primeira instância ou de segunda instância, como nesse caso o desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, há medidas autoritárias como essa, há arbitrariedades, há ações inconstitucionais. Dito isso, eu quero ler aqui um trecho da decisão do Dias Toffoli, ontem, que derrubou essa liminar, um trecho importante, em que ele faz referência a uma decisão sua, Dias Toffoli, relativamente à liberdade de expressão. A decisão dele é muito curta, tem 7 páginas, mas páginas bastante sólidas. Abro aspas para a citação ao voto do ministro Dias Toffoli. O regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo. Nesse sentido, é esclarecedora a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes, segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. Além desse caráter instrumental para a democracia, a liberdade de expressão é um direito humano universal, previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, sendo condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual. A liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. As liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação são direitos fundamentais e essenciais à concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Diz ele também que o Supremo Tribunal Federal tem construído uma jurisprudência consistente em defesa da liberdade de expressão. Eu fecho aspas aqui para dizer que isso é verdade, que o Supremo Tribunal nos últimos anos, na última década, tem se movido positivamente em defesa daquilo que diz a Carta, portanto, cumprindo a sua função, com exceções como aquela citada anteriormente nesse comentário promovida por Dias Toffoli. Ele avança um pouco para dizer mais o seguinte, com o que eu concluo. Nessa linha, fazendo referência ao julgamento da ADI número 4451 do Distrito Federal. Abro aspas. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. É importante isso. É importante também citar que na decisão do ministro Dias Toffoli ele faz referência à voluntariedade da exposição ao conteúdo. No caso desse conteúdo satírico do Porta dos Fundos, a respeito do qual eu repito, eu sou católico, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas menos pela minha condição de católico e mais pela minha exigência de qualidade no conteúdo que eu consumo, eu não gostei desse especial. Eu achei fraco, achei abaixo do padrão de qualidade do Porta dos Fundos, que já me fez rir bastante. Eu, pessoalmente, não gostei desse produto. Quem não gosta de alguma coisa, seja porque não atinge as suas balizas de exigência intelectual ou porque afronta uma crença, uma fé, um valor, tem uma opção muito clara. Daí porque o caráter é voluntário. Não é obrigado a assistir, não assista. Nesse caso é uma produção de streaming, Netflix, entre outras plataformas. Assiste quem quiser.
Não é algo que está sendo imposto a você, que está caindo na sua cabeça. Está lá para o consumo de quem quiser. A ferramenta liberal mais eficiente de combate, no melhor sentido da palavra, não o sentido de guerra, de combate aquilo de que não gostamos é o boicote, é não assistir, inclusive nos organizando em grupo. Se você, Centro Dom Bosco, se vocês do Centro Dom Bosco, se vocês católicos como eu, não gostaram desse conteúdo, se organizem em grupo e de maneira democrática façam uma campanha de boicote para que não se assista Netflix. Ou por outra, se sente afrontado por uma produção, vá à justiça sim, em busca de reparação, em busca de indenização. A censura, não. A censura não é aceitável. E com isso, encerro, pessoal.